A nossa aula agora é sobre suplementação para pacientes diabéticos. Eu quero que você que está assistindo anote esses suplementos, pesquise, eu sei que você vai pesquisar, procure boas fontes de pesquisas, porque é um tema que tem muito preconceito e que às vezes tem muita resistência. A população, de maneira geral, melhor, todos nós somos induzidos a novos comportamentos alimentares, onde são priorizados os alimentos industrializados sem os nutrientes necessários ao bom funcionamento do nosso organismo. A gente pode afirmar que os alimentos vêm perdendo nutrientes e ganhando aditivos químicos e agrotóxicos. Essa é uma verdade incontestável. A quantidade de aditivos químicos e de agrotóxicos presentes na nossa alimentação hoje é muito maior do que há 50 anos atrás. Como profissional de saúde que atua na ponta, no atendimento, eu não consigo entender por que tanto preconceito, tanta resistência quando se fala esse tema suplementação. Eu não tenho dúvida do valor inquestionável da medicina baseada em evidências. A gente de maneira nenhuma quer questionar isso, a robustez das informações, o papel no desenvolvimento científico. Porém, nós temos e precisamos considerar alguns pontos quando a gente fala em suplementação. O principal ponto a ser considerado é que a base, o alicerce da medicina baseada em evidências são os grandes estudos clínicos randomizados com milhares e milhares de pessoas em vários centros do mundo, em vários países do mundo, com custo, na grande maioria, muito elevado. E na grande maioria das vezes, o custo desses estudos, que é a base da medicina baseada em evidências, é bancado pela iniciativa privada. Claro que com as suas regras e seguindo todas as determinações, mas é investimento, na maior parte das vezes, da iniciativa privada, é investimento, na maior parte das vezes, da indústria farmacêutica, que de uma maneira lógica e honesta precisa do retorno daquilo que foi investido. E os suplementos, eles não são patenteáveis. Então, não existe o interesse de investimento financeiro no estudo dos suplementos, porque os suplementos não são patenteáveis. Logo, ele não tem como dar retorno aos grandes investimentos financeiros. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de lançar mão da suplementação como uma arma terapêutica importante nas doenças crônicas. Não podemos deixar de lançar mão da suplementação no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Até porque apenas o tratamento convencional, com as drogas, com os remédios, não atinge um patamar satisfatório. Então precisamos sim lançar mão da suplementação quando se faz necessário. Então a opinião é que tem lugar sim para o uso de suplemento nas doenças crônicas. Opinião, tem lugar sim para o uso de suplementos no diabetes mellitus tipo 2. Contanto que a gente leve em consideração a plausibilidade clínica, leve em consideração os estudos científicos e leve em consideração e respeite os princípios éticos. Não podemos simplesmente estar aumentando o número de drogas, estar aumentando o número de remédios, sem focar as mudanças do estilo de vida. E entre as mudanças do estilo de vida, sem focar a alimentação. E quando a alimentação não atender às necessidades dos nutrientes, das vitaminas, sim precisamos levar em consideração a suplementação. Frente ao paciente diabético, nós precisamos considerar os macro, mas também os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, as ações dos fitoterápicos, entre outros. E com certeza de que não são um único tratamento, mas que também faz parte do nosso arsenal de armas
no paciente com diabetes mellitus tipo 2. E para iniciar, falar especificamente sobre suplementação no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, eu quero iniciar falando da suplementação antioxidativa. Mas para falar de suplementação antioxidativa, a gente precisa ter uma ideia, pelo menos uma ideia básica do que é estresse oxidativo e do que é radicais livres. Eu vou tentar passar isso para vocês de uma maneira simples, mas para que vocês tenham uma ideia do que é isso. Esse slide aqui mostra para vocês uma balança, onde de um lado nós temos os radicais livres, do outro lado nós temos o sistema antioxidante. O que são radicais livres? Radicais livres são espécies reativas de oxigênio que é produzido fisiologicamente por todo o nosso organismo. Não é nada que não é fisiológico, não é fisiológico. Toda célula vai produzir radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio, que é a produção depois da produção da energia. E os radicais livres são produzidos. E a gente tem um sistema de defesa antioxidante para neutralizar esses radicais livres. Então, se a gente tiver uma produção de radicais livres em uma condição adequada e o sistema de defesa antioxidante funcionando adequadamente, ótimo, sem problema. A gente não vai ter estresse oxidativo. Mas quando a gente tem ou uma produção excessiva de radicais livres, ou o nosso sistema de defesa antioxidante sem funcionar adequadamente, e aí sobra radicais livres, e aí tem excesso de radicais livres, aí temos a situação de estresse oxidativo. E o estresse, antes de falar mais sobre o estresse oxidativo, só dar uma informação para vocês que é importante. 95 a 97% do oxigênio que chega no nosso corpo, ele é utilizado na produção de energia, na oxidação dos ácidos graxos, na respiração pulmonar, e 2 a 5% apenas vai para a produção de espécies reativas de oxigênio. Esse é o fisiológico. Quando nós temos esse descontrole, a gente pode ter a situação de estresse oxidativo. E o excesso de radicais livres, ou seja, o estresse oxidativo, estão associados com essas condições que eu vou falar para vocês, que são muito importantes. O estresse oxidativo está associado ao envelhecimento precoce. Vou dar um exemplo para você que está assistindo. Quantas pessoas você conhece aí que tem 60 anos de idade e que aparenta 40, 50 anos? Outro que tem 50 anos que aparenta 80 anos de idade. Por que um envelheceu precocemente e outro não envelheceu? O estresse oxidativo tem um papel fundamental. Muito provavelmente, essa pessoa que envelheceu de uma maneira mais rápida e mais precoce, ele estava sob a situação de estresse oxidativo há muitos anos. Então, o estresse oxidativo tem um papel muito importante no envelhecimento precoce. Então, a gente precisa ficar atento e ligado a isso, porque a gente tudo se preocupa em envelhecer, manter a nossa funcionalidade, envelhecer, chegar à idade mais avançada com mais saúde, não ter um envelhecimento precoce. Então, se a gente se preocupa com isso, a gente tem que se preocupar com o estresse oxidativo. O estresse oxidativo também está na etiologia e também na evolução da grande maioria das doenças crônicas. O estresse oxidativo tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares, na saúde vascular. E quando nós falamos de diabetes tipo 2, lembre das aulas anteriores, que a gente falou tanto na causa principal de morbidade e mortalidade no paciente com diabetes, que são as doenças cardiovasculares, a saúde vascular. O estresse oxidativo tem um papel importante na saúde vascular e, consequentemente, nas doenças cardiovasculares, nas doenças reumáticas, na doença gastrointestinal, nas doenças oncológicas de maneira geral, nas doenças autoimunes, no diabetes. Sua grande dificuldade é porque o estresse oxidativo, os sintomas são vagos, não são sintomas específicos. Se a gente está diante de um paciente com infarto e perguntar, mesmo você não sendo da área de saúde, não, estava com a dor no peito, com a dor no braço, estava suando frio, você tem uma suspeita de infarto, mas o estresse oxidativo, os sintomas são gerais, não são específicos.
Então a gente tem dificuldade para suspeitar do estresse oxidativo pelos sintomas. Quais são os principais sintomas? São sintomas inespecíficos, cansaço, aquela pessoa que chega referindo falta de energia, eu estou sem coragem, eu não estou bem, desequilíbrio emocional, muita ansiedade, agitação, cefaleia, são sintomas muito inespecíficos. Então, é difícil a gente diagnosticar apenas pelos sintomas. Mas lembrando daquela balançazinha, que de um lado você tem os radicais livres e do outro lado o sistema de defesa antioxidante. Vamos analisar as situações que aumentam a produção dos radicais livres, que pesa mais naquela balança que estão os radicais livres. Então, quais são as situações que nós vivemos no dia a dia que aumenta a produção dos radicais livres? E, consequentemente, situações que tendem a levar ao estresse oxidativo. A poluição é uma realidade nossa hoje. A poluição. A alimentação desequilibrada. É aquele carrinho de supermercado, quando você chega em casa, tem um monte de saco plástico que você tem. Você desembala mais do que descasca mais. É a quantidade de produtos industrializados. É a quantidade de agrotóxicos, de aditivos nesses alimentos. Então, a alimentação ruim também, ela leva à produção excessiva de radicais livres. Obesidade, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, ela aumenta a quantidade de radicais livres. O sono inadequado. As pessoas continuam sem dar importância ao sono adequado. As pessoas continuam sem respeitar o ritmo circadiano. Então, o sono inadequado também, ele aumenta a produção de radicais livres, leva ao estresse oxidativo, o nível de estresse emocional, a inflamação crônica subclínica, que nós já falamos outras vezes com vocês, a exposição excessiva à luz artificial, o tabagismo, essas todas são condições que aumentam a produção de radicais livres, que vai pesar mais a balança naquele lado dos radicais livres. Por outro lado, nós temos o sistema de defesa antioxidante. Como é que esse sistema existe? Quais são as principais armas do nosso sistema de defesa antioxidante? Nós temos 3 principais armas, 3 principais enzimas, que é a sódia superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase. Olha, eu sei que às vezes para você que está assistindo aí, achei isso aí um pouquinho chato, mas eu tenho que falar isso, porque a gente precisa ter uma noção, mesmo que muito simples disso. Então, eu preciso reforçar o nosso sistema de defesa antioxidante. Eu preciso ver se o sistema de defesa antioxidante está funcionando de maneira adequada para neutralizar aqueles radicais livres. Então, o nosso sistema de defesa antioxidante, ele não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça e ele também não trabalha de graça. Então, o primeiro deles, a superóxido dismutase, ele depende de alguns minerais para fazer o trabalho dele adequadamente. Ele precisa de níveis de manganês, de zinco e de cobre adequados. Se não tiver, ele não vai trabalhar adequadamente. Então, daí a importância da nossa alimentação conter níveis de manganês, de zinco e de cobre adequado. O outro sistema de defesa, que é a glutationa peroxidase, ele já precisa de outras coisas. Ele precisa do selênio, da vitamina B6, que é a peridoxina, da vitamina B9, que é o ácido fólico, da vitamina B12, que é a cobalamina, para funcionar adequadamente. E o outro, que é a catalase, precisa do ferro. Então, veja que o nosso sistema, para que o nosso sistema de defesa antioxidante funcione adequadamente, nós precisamos disso que está aqui nesse lado. Precisamos de níveis de manganês, de zinco, de cobre, de ferro, de selênio, de vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12 adequado. Eu não estou afirmando aqui que todo paciente diabético vai precisar de suplementação com esses elementos. Mas eu estou afirmando que nós precisamos considerar, sim, que tem alguns pacientes que vão precisar. E que isso vai ser decidido, é evidente, pelo seu nutricionista, pelo seu médico, o seu nutrólogo que lhe acompanha. E antes da gente pensar em fornecer outros tipos de suplemento, a gente tem que fornecer aqueles para o nosso sistema funcionar adequadamente. E diminuir
e fazer as mudanças de vida necessárias para diminuir a produção dos radicais livres. Então, duas ações que nós precisamos ter quando a gente se preocupa com estresse oxidativo. É mudar o estilo de vida para diminuir a produção de radicais livres. Quando eu falo mudar o estilo de vida, é alimentação adequada, é atividade física adequada, é não fumar, é evitar o máximo de produtos industrializados e outras condições que vocês viram há pouco. Então, isso aí para diminuir a produção de radicais livres. E do outro lado, eu fortalecer o nosso sistema antioxidante. Ver se ele está tendo essas matérias-primas necessárias para que ele funcione adequadamente. Mas além da gente fornecer a matéria-prima para o nosso sistema antioxidante funcionar adequadamente, nós temos alguns suplementos que têm ações específicas importantes no paciente diabético. Um deles, muito importante, é o ácido alfa-lipoico. ALA, ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico ele tem um papel muito importante na suplementação dos pacientes diabéticos que, se fizerem necessário, ele vai ajudar a diminuir a quantidade de radicais livres. Então, ele vai diminuir a possibilidade do estresse oxidativo. Se já tiver um estresse oxidativo instalado, ele vai procurar corrigir isso. Ele vai diminuir a resistência das células à insulina, aquilo que a gente viu lá atrás. Ele vai facilitar com que a insulina entre na célula, diminuir a resistência à insulina. Ele vai ajudar na regeneração de outros antioxidantes. Ele vai quelar metais pesados do nosso organismo. E o ácido alfa-lipoico também tem um papel muito importante, tanto na saúde vascular como na saúde do nosso sistema neural. Então, naqueles pacientes diabéticos, principalmente diabético tipo 2, que já tem algum nível de neuropatia, o ácido alfa-lipoico também tem um papel importante. Então, esse também é um suplemento a ser considerado, sempre fazendo observação. Ser considerado pelo profissional de saúde que ele acompanha, pelo nutricionista, pelo médico, pelo nutrólogo, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a glutationa. A glutationa é um antioxidante fantástico, um antioxidante mais poderoso produzido pelo nosso organismo. E ele tem uma ação, além de ser antioxidante, ele tem uma ação também de desintoxicação e ele ajuda na prevenção das doenças associadas ao envelhecimento de maneira geral. Então a glutationa é um outro suplemento que pode ser levado em consideração também no paciente diabético. Eu sei que você está anotando aí, e é bom você anotar, e depois você dá uma pesquisada, conversar com o seu nutricionista, conversar com o seu médico. Não é que obrigatoriamente tenha que prescrever, às vezes você não vai precisar também, mas é algo que pode ser levado em consideração dentro do tratamento global do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Não existe uma receita padrão, que é tal suplemento para todo mundo, nem que todo mundo precise de suplemento. Mas existe o grupo que precisa, e quando precisa não é tudo igual, não. Depende da condição de cada um, e isso vai ser direcionado pelos profissionais de saúde que te acompanham. O resveratrol. Ele é produzido por algumas plantas, no caso, o mais, a gente encontra ele na maior quantidade na uva, no cacau, no vinho tinto, mas eu não estou dizendo aí que a gente vai beber vinho em excesso, mas ele, em função de ser produzido, estar na casca da uva, ele é produzido principalmente pela uva, mas pelo cacau também. E ele tem um papel muito importante. Ele, além de reduzir o estresse oxidativo, ele reduz a pressão arterial, melhora a saúde vascular, tem um papel anti-inflamatório e ele atravessa a barreira hematoencefálica. O que é barreira hematoencefálica? É a barreira que protege o cérebro. Não é toda droga, não é todo suplemento que a gente usa que ele chega ao cérebro. Porque o cérebro ele tem uma proteção própria chamada barreira hematoencefálica. Então tem remédios, tem suplementos que ultrapassam a barreira hematoencefálica. E outros não.
Quando a gente usa suplemento ou medicações, a gente leva sempre isso em consideração. E o resveratrol é uma medicação que tem todos esses papéis na saúde vascular, na pressão, no diabetes e que atravessa a barreira hematocefálica. Então, de repente, um paciente diabético que por algum motivo você está preocupado com a saúde cerebral, pode ser uma boa opção. Mas volto a dizer, isso cabe ao profissional de saúde que está acompanhando com você. Os carotenoides se caracterizam por aqueles alimentos com aquelas cores vibrantes. Você bate o olho na mesa, vê lá aquele vermelho, aquele tom amarelo, laranja, é aquela fruta lá, é a jabuticaba, é a pitanga, é aquele pimentão amarelo, é aquele pimentão vermelho, é o tomate, todas essas alimentos com cores vibrantes, vermelhos, os tons amarelos e alaranjados, eles são ricos em antioxidantes. E esses antioxidantes, os carotenoides, eles também têm um papel importante na prevenção das doenças crônicas. E uma coisa importante, tem um papel importante também na saúde ocular, na saúde da visão. Mas entre os carotenoides, tem um que eu quero chamar a atenção, que nós chamamos de astaxantina. A astaxantina é o mais poderoso antioxidante da natureza. Eu disse lá para vocês há pouco que a glutationa é o mais poderoso antioxidante produzido pelo nosso organismo. A astaxantina, por sua vez, é o mais poderoso antioxidante produzido pela natureza. Ele tem a cor vermelha e tem um papel muito importante. É muito importante para a saúde vascular. É muito importante na prevenção das doenças cardiovasculares. Imagine que nós estamos com um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 e que tem como maior causa de morbidade e mortalidade as doenças cardiovasculares, e nós temos de repente um suplemento que vai ajudar a proteger a saúde cardiovascular, vai ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. Então, além disso, ele tem outras ações melhorando a saúde da pele, melhorando a saúde mental, melhorando a resposta autoimune. Então, a astaxantina pode ser uma boa opção quando queremos prevenir ou tratar a saúde vascular. E no paciente com diabetes, a gente sempre tem esse objetivo, né? Então, a astaxantina pode ser uma boa opção também como suplemento no paciente diabético que a gente está preocupado com a saúde cardiovascular. Tem outros detalhes aqui que eu vou chamar a atenção para vocês, importante. Quando nós falamos dos minerais, nós falamos aí do manganês, do zinco, do cobre e do selênio, que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso sistema de defesa antioxidante. Mas nós temos outros minerais que também têm um papel muito importante. Um deles, o magnésio. O magnésio muito importante porque o magnésio ele tem um papel na saúde vascular, na prevenção das doenças cardiovasculares. O magnésio tem um papel importante também, muito importante, na produção e secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. E o magnésio, na grande maioria das vezes, as pessoas têm deficiência de magnésio. Então, o magnésio é um suplemento que a gente deve sempre considerar essa possibilidade no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. E aí também uma informação. O magnésio que a gente mede no sangue, ele não reflete o magnésio dentro das células. Então, de repente, você pode ter o magnésio medido no sangue normal, mas o que importa para a gente é o que está dentro das células. Então, nem sempre o magnésio no sangue normal significa que você não precisa de magnésio. Para isso, a gente teria que fazer a dosagem do magnésio intracelular, que é uma dosagem muito cara, que na maioria das vezes no Brasil não faz. Outro mineral muito importante, dois outros minerais muito importantes, além desses que falamos, é o cromo. O cromo que a gente faz normalmente a suplementação do cromo na forma de picolinato de cromo.
E o cromo tem um papel fundamental, porque ele vai melhorar o funcionamento do receptor da insulina nas células. Então, o cromo ele vai ajudar a diminuir a resistência à insulina, vai facilitar a entrada da glicose na célula, promovido pela insulina. Então, o picolinato de cromo é um outro suplemento que a gente pode considerar também no paciente diabético. O vanádio é um outro mineral também muito importante, porque ajuda também a reduzir muito a resistência à insulina. E entre as vitaminas que nós falamos, as vitaminas do complexo B, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre a vitamina B12. Veja que quando eu falei lá nas vitaminas que são necessárias para o bom funcionamento do nosso sistema de defesa antioxidante, que são importantes para o paciente diabético. Eu falei na vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cobalamina, ou a cianocobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Eu quero dar uma palavrinha para vocês a mais sobre a vitamina B12, que é a cobalamina, ou a cianocobalamina. Ela, além de ter esse papel no nosso sistema antioxidante, ou seja, essas vitaminas do complexo B que eu falei para vocês, a vitamina B6, a vitamina B9 e a vitamina B12, elas são muito importantes para o nosso sistema de defesa antioxidante funcionar adequadamente. Além disso, essas vitaminas elas têm um papel também muito importante na saúde dos nossos neurônios, na saúde dos nossos nervos, na saúde neural, principalmente a vitamina B12. E nós temos várias condições no paciente diabético que predispõem deficiência de vitamina B12. Uma condição que aumenta a deficiência da vitamina B12 no paciente diabético é o uso da metformina. A metformina, ela dificulta a absorção da vitamina B12 em alguns casos. Então, nos pacientes diabéticos, principalmente o paciente diabético tipo 2, é o uso de metformina. Eu acho que pelo menos uma vez no ano fazer a dosagem da vitamina B12 é importante. Falar com o seu médico, com o seu nutricionista, normalmente eles já vão pedir. Mas não pedirem você lembrar isso, porque precisamos manter os níveis de vitamina B12 no paciente diabético tipo 2 nos níveis máximos, não nos níveis mínimos. A gente manter o que a gente chama no quartil superior, porque isso ajuda a proteger a saúde neural. Nós temos uma outra vitamina do complexo B, que eu não falei aí, porque o papel dela não é tanto no sistema de defesa antioxidativo, mas ela tem um papel muito importante, mas muito importante mesmo no paciente diabético. É a vitamina B1, é a tiamina. Essa vitamina ela foi isolada pela primeira vez em 1927. Depois se observou que em alguns pacientes que estavam usando essa vitamina conseguiu controlar melhor os níveis de glicemia e conseguiu ter melhoras de muitos sintomas. Então a vitamina B1, que é a tiamina, e a forma ativa é a benfotiamina, ela tem um papel muito importante no paciente diabético, porque ela ajuda a reduzir a resistência à insulina, ela ajuda na saúde vascular, ela ajuda a reduzir os níveis de triglicérides, ela ajuda a elevar os níveis de HDL e o principal papel dela, ela tem um papel de proteção do nosso sistema neural, de proteção dos nossos nervos. Então, tanto para a prevenção da neuropatia, como naquele paciente com a neuropatia instalada, é fundamental a suplementação com a vitamina B1, a tiamina ou a benfotiamina. Então, tem que levar muito em consideração isso. E não ficar muito naquela história de sempre um polivitamínico, de A a D, ou A a Z, ou A a M. Não existe isso. Você tem que ver a quantidade de vitamina que você está usando, se é adequada. Porque essa história de dizer que eu tenho todos os suplementos e tenho as vitaminas de todas as letras, não funciona. Não funciona.
né? Então você tem que ver aquilo que é importante para você, prescrito pelo seu nutricionista ou pelo médico que está te acompanhando. Nós temos outras vitaminas também que são muito importantes. A vitamina C, a vitamina E, elas têm um papel antioxidante muito importante. A vitamina E também tem um papel muito importante. E uma vitamina que é fundamental, que na verdade não é uma vitamina, na verdade é um hormônio. Eu sei que você já ouviu falar muito dele, nós já falamos, não falamos nesse curso, mas falamos muito sobre isso, que é a vitamina D, o hormônio D. A vitamina D, o hormônio D, eles estão presentes em todas as nossas células. Ela tem um papel fundamental na produção e na secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Elas diminuem a resistência à insulina. Os estudos mostraram que aqueles pacientes pré-diabéticos que têm um nível de vitamina D mais inferior, eles evoluem mais para o diabetes. Eles têm mais dificuldade naquele diabético já e que tem os níveis de vitamina D mais inferior, eles evoluem mais, eles têm mais dificuldade no controle do diabetes e eles têm mais complicações cardiovasculares. Então, manter os níveis de vitamina D adequado. Normalmente a gente advoga que esse nível seja em torno de 50 nanogramas por ml. É o ideal, não apenas no paciente diabético tipo 2, mas nos pacientes com doenças crônicas de maneira geral. É evidente que com o acompanhamento adequado, nenhum desses suplementos, gente, deve ser feito por conta própria. Você chega lá e porque o que a gente ouve mais? Fulano viajou, aí trouxe um bocado de suplemento e diz, isso é bom para isso, é bom para aquilo. Não funciona assim. Ou esse é bom para todo mundo. Então, viajou, aí traz de presente na mala 10 vidros de suplemento igual para todo mundo. Não funciona dessa maneira, né? Suplemento é ciência, suplemento é conhecimento, é diferente uma pessoa da outra, a necessidade de uma pessoa da outra. Mas nós temos ainda 3 tipos de suplemento muito importantes para a gente considerar no paciente portador de diabetes, principalmente no paciente portador de diabetes tipo 2. Um é a coenzima Q10. Coenzima Q10, ou biquinona, ou biquinol. A coenzima Q10, ela está presente em todas as células do nosso organismo. Aí vem a constatação. Você acha que algo está presente em todas as células do nosso organismo, se não fosse muito importante? É evidente que não. Nós temos receptores da vitamina D em todas as células do nosso organismo. Nós temos coenzima Q10 em todas as células do nosso organismo. A vitamina Q10 dentro das células ela é situada dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas geradoras de energia das nossas células. As mitocôndrias são as usinas geradoras de energia do nosso organismo. Se eu estou aqui falando, você está me assistindo, está ouvindo, é porque as usinas geradoras estão produzindo energia para que isso aconteça. As mitocôndrias são essas usinas geradoras. E a coenzima está presente em todas as mitocôndrias. A coenzima Q10 ela é um cofator fundamental para a produção de energia do nosso organismo. A coenzima Q10 é um fator fundamental para que o processo de produção de energia através da glicose aconteça. Então, ela é um cofator muito importante no acompanhamento do paciente com diabetes. Ela vai ajudar a diminuir a resistência à insulina, vai vai ajudar na prevenção das doenças relacionadas com o envelhecimento, vai ajudar a evitar a prevenção das doenças crônicas, vai ajudar a controlar melhor o diabetes, controlar melhor a saúde vascular, dar uma disposição melhor. Então, a coenzima Q10, ou biquinona, ou biquinol, que é a forma ativa, é um suplemento sempre a ser considerado também essa possibilidade no paciente portador de diabetes.
E se alguém te responder, quando você falar disso, olha, não tem evidência científica sobre isso, bote esse nome lá no Google Acadêmico e pesquise. Você vai ver a quantidade de milhares e milhares e milhares de trabalhos sobre isso. Nessas aulas da gente aqui, tem apenas alguns artigos, mas você pode entrar no Google Acadêmico e você pesquisar e você vai ver a quantidade de respaldo que você tem para isso. Então, a coenzima Q10, o biquinona, o biquinona ou biquinol, que é a forma ativa da coenzima Q10, é um suplemento também para a gente considerar a possibilidade no paciente diabético. Volto a dizer, não é você fazer a suplementação por conta própria. Por isso que eu não estou dizendo para você aqui nem dosagem, porque eu sei que muita gente vai querer fazer isso por conta própria. Isso não é para ser feito por conta própria, não é a receita que seja igual para todo mundo, não é a receita de bolo. É de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aí nós temos mais dois outros fitoterápicos, bioativos, que também é importante no diabetes. Eu deixei esses dois por último. Um é a curcumina. A curcumina é um bioativo derivado do açafrão. É uma raiz que todos vocês conhecem. E a curcumina ela tem papéis assim sistêmicos fantásticos. Ela tem um papel antioxidante, ela tem um papel anti-inflamatório, ajuda a diminuir a resistência à insulina, ajuda a controlar a glicemia, melhora a saúde vascular. Então a curcumina é algo para a gente considerar naquele paciente diabético que está inflamado, que está com os marcadores inflamatórios elevados, que está com a resistência à insulina. A curcumina é sim um suplemento a ser considerado. O que é que a gente tem que ter um cuidado com a curcumina? É que ela tem uma dificuldade de absorção intestinal, então normalmente a gente faz a curcumina, ela é associada com uma dosezinha pequena de piperina. Piperina é um derivado da pimenta, só que para cada 100 mg de curcumina a gente usa 1 mg de piperina. Então isso melhora a absorção da curcumina, isso facilita que ela esteja mais disponível no sangue. Uma consideração que a gente faz em relação à curcumina é que ela tenha também uma ação antiagregante plaquetária. Então, naqueles pacientes que estão usando anticoagulantes orais, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a curcumina, porque ela pode potencializar o efeito anticoagulante da medicação. E uma outra situação que a gente deve evitar o uso da curcumina é nas mulheres que têm dificuldade de engravidar e que estão querendo engravidar. A gente não sabe o motivo, mas parece que ela pode dificultar um pouco isso. Então essas são as duas condições que a gente deve ter. Uma, evitar. No caso da mulher que quer engravidar e precisa fazer a suplementação, você tem outras opções, você vai fazer outras opções. E no paciente que usa anticoagulante, você ter cuidado. O outro o bioativo, que eu quero falar por último para vocês, para a gente encerrar esse bloco de suplementação, é o berberine. O berberine é um bioativo muito utilizado há centenas de anos na medicina chinesa e que tem um papel fantástico no diabetes. Ele reduz a resistência à insulina, ele ajuda a proteger as células pancreáticas, ele melhora a saúde vascular, ajuda na perda de peso, melhora a pressão arterial. Então, eu diria para vocês, é como se a gente atirasse para uma coisa e atingisse várias que a gente queria atingir. Então, eu deixei ele para falar por último, inclusive. A berberine é um bioativo muito importante. É um dos suplementos que a gente deve considerar e considerar muito a possibilidade de usar ele no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Eu volto a dizer, não é você usar por conta própria, mas você considerar isso, você discutir isso com um profissional de nutrição, o profissional médico, o nutrólogo que te acompanha. Mas a berberine é um bioativo que traz muitas vantagens, tanto nas doenças cardiovasculares, como no controle da glicemia. A berberine comprovadamente reduz a hemoglobina glicada, reduz a glicemia, ela previne as doenças cardiovasculares, ajuda na perda de peso, ajuda na pressão arterial. Então é um excelente suplemento. Gente,
eu não vejo por que não considerar a suplementação como uma arma terapêutica no combate às doenças crônicas. Eu não vejo por que não considerar a suplementação como uma arma terapêutica no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. O que eu acho que é necessário, sim, é necessário você ter estudos científicos que mostrem isso. Falei das dificuldades que nós vamos ter para ter estudos grandes, estudos clínicos randomizados, envolvendo os suplementos, porque os suplementos não são patenteáveis. E a maioria desses estudos são bancados pela iniciativa privada. E que o fato de não ser patenteável, ele não vai ter um retorno do investimento. Então nós não vamos ter, pelo menos no modelo atual, grandes estudos clínicos randomizados com o mesmo peso dos estudos das drogas, da medicina baseada em evidência. Outra coisa a gente considerar é a plausibilidade clínica, considerar os princípios éticos, mas considerando isso, a suplementação, do meu ponto de vista, é uma arma, sim, uma arma importante a nós considerarmos no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2.